Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, nesta quinta-feira, dia 13 de junho. E nessa edição que você acompanha aqui pelo canal do Boi, pela internet, também TV Imaculada Conceição, você vai ver que o Brasil retoma a exportação de carne bovina para a China. Isso já havia sido cogitado através de uma checagem feita pela Agrifato, pela Lígia Pimentel. O pessoal da Agrifato participa do programa de hoje aqui no Agricultura BR e comenta essa questão, porque o Ministério da Agricultura confirmou na manhã desta quinta-feira que o Brasil voltou a exportar carne bovina para os chineses. Acho que vamos falar de bovinos, vamos saber um pouco como é que estão as exportações no primeiro trimestre os abates de bovinos no primeiro trimestre e também de suínos no primeiro trimestre. Eu trago também os resultados do relatório de vendas e exportações para soja e milho nos Estados Unidos, resultados fracos, tanto para a oleaginosa quanto para o cereal. Nessa edição, você vai acompanhar também, é claro, o mercado físico, o mercado futuro e os posicionamentos atuais para você fazer o melhor negócio. E olha, eu começo falando a respeito do abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve uma elevação quando comparado ao mesmo período do ano passado. A alta é de 1,6% e chegou a 7.890.000 cabeças o abate de bovinos nos 3 primeiros meses deste ano. Vamos ver na tela aqui como é que ficaram os dados de abates para o país nas 3 tipos de inspeção, tanto federal, estadual quanto municipal. De acordo com o IBGE, em 2018, o primeiro trimestre teve 7.770.000 cabeças abatidas. Em 2019, 1,6% maior, 7.890.000 cabeças para o primeiro trimestre, dados divulgados hoje pelo IBGE. Agora vamos ver como que está a participação. Os estados que têm a maior participação nesse abate total aqui de 7.890.000 cabeças, portanto, uma referência clara ao primeiro trimestre deste ano. Vamos ver então? Mato Grosso lidera, está na tela. Mato Grosso tem 17,1% dos abates do primeiro trimestre de 2019. Mato Grosso do Sul é o segundo com 11,3% de participação. E o terceiro estado a mais abater é o estado de São Paulo, com 9,8%, de acordo com o IBGE, que divulgou os números, então, trimestrais de abates e trouxe também aquilo que aconteceu com o abate de suínos, e há também uma grande curiosidade sobre isso, já que, em relação aos suínos, por conta da peste suína africana, há muita expectativa. Mas quem fala sobre esses números é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, boa tarde. Como é que ficaram os abates de suínos no primeiro trimestre deste ano? Olha, os abates subiram mais de 5%. Aliás, segundo o IBGE, subiram 5,5%. Os brasileiros tiveram um abate de 11.311.000 cabeças de suínos durante os primeiros 3 meses deste ano, Fabiano. Isso equivale a um aumento de 5,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? As informações são do IBGE. Bom, você acompanha comigo agora os dados do IBGE, considerando aí milhões de cabeças de suínos abatidos. Em 2018, nós tivemos abate de 10.680.000 cabeças de suínos. Ou seja, nós tivemos um número inferior ao que você tem na tela agora, porque o abate no primeiro trimestre, agora, deste ano, 2019, é de 11.311.000 cabeças. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, ou seja, aos 4 últimos meses do ano passado, houve um crescimento de 1,1% no abate de suínos. É o primeiro avanço nesse tipo de comparação desde o ano de 2001, né? Agora, esse número de animais abatidos agora no primeiro trimestre, importante ressaltar, foi o maior da série histórica desde 1997, como ressaltava hoje o IBGE num comunicado. Portanto, nós temos aí um aumento significativo dos abates, né? Em números absolutos,
foram abatidas mais de 589 mil cabeças de suínos a mais no primeiro semestre de 2019, quando comparado com o primeiro trimestre lá de 2018. Portanto, considerando aí os 2 trimestres, o que nós tivemos foi um aumento de pelo menos 589 mil cabeças abatidas. Isso reflete aí aumento de abate em 20 das 25 unidades da federação. Portanto, em 20 estados houve e ocorre abates em quantidade maior. Agora, Santa Catarina mantém ainda aquela liderança no abate de suínos, é uma região onde a produção de suínos é de fato muito grande. Participa com 26,6% do total nacional. Você acompanha comigo, você tem na tela agora, veja, em Santa Catarina, segundo o IBGE, responde por 26,6% do total de abates no primeiro trimestre, né? O Paraná vem em segundo lugar, quase 21%, 20,7% de abates. E no Rio Grande do Sul, terceiro maior estado, né, que abate no país, já é conhecido, 18,8%. Ou seja, continua, não há alteração nos abates. Mas o que ocorre é um destaque em especial quando falamos de preço, viu, Fabiano? Porque os embarques de carne suína, como se sabe, seguem crescentes neste ano. A oferta de animais para abate não acompanha o aumento da demanda. Isso é evidente. Um relatório divulgado pelos técnicos do CPEA nesta manhã mostra que as cotações do suíno vivo e da carne suína estão em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Para se ter uma ideia, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio, em maio o Brasil exportou aí 66 mil toneladas de carne suína, uma alta de 10% em relação ao volume de abril e mais 41% quando comparado a maio do ano passado. Então, as exportações de carne suína crescem muito. E segundo o CPEA, as vendas externas têm levado alguns frigoríficos que normalmente abasteciam o mercado brasileiro a enviar essa carne para o exterior, né? No caso, lógico, de unidades que têm habilitação para exportar. Isso ocorre especialmente no mercado de Minas Gerais, onde os embarques de carne aumentaram muito no último mês, enxugando a disponibilidade de proteína internamente para Minas Gerais e subindo, né, provocando uma alta nos preços domésticos. Você acompanha agora o levantamento do CPEA, feito ontem nas principais regiões comercializadoras do país. O CPEA apontava que em Minas Gerais, em média, preço do suíno vivo pago ao produtor é R$ 5,25 por quilo, uma alta de 1%. Neste mês, a alta em Minas Gerais para suíno passa de 6%. No Paraná, a R$ 4,75 o quilo, preço pago ao produtor, a alta ontem foi de 0,85%, mas no mês, a alta, na média CPEA, já ocorre lá no Paraná e na faixa de 5,5%. No Rio Grande do Sul, a R$ 4,29 por quilo, a alta ontem foi de 3,13%, alta de quase 7% neste mês para pagamento feito ao produtor pelo suíno vivo. Em Santa Catarina, nós tivemos uma baixa ontem, né? Recuou um pouco, recuou para R$ 4,21 por quilo em média, uma queda de 0,24%. Mas até em Santa Catarina, há uma alta este mês para o suíno, de 3,44%. E São Paulo, que é um estado consumidor, grande consumidor de suíno, em média, R$ 5,08 por quilo, uma alta ontem, no levantamento do CPEA, de mais de 0,5%, alta de 0,59%, mas no mês, suíno em São Paulo sobe quase 7%. Portanto, o aumento da demanda e a perspectiva de exportação abundante, aumento dos abates, trazem no mercado interno já uma alta significativa para preços pagos ao produtor pelo suíno vivo em diferentes regiões do país. Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Pulga. Até daqui a pouco ele fala sobre dólar com a gente aqui. Então você viu ali abates para bovinos, para suínos e essa realidade, né? O preço da tonelada exportada pelo Brasil de carne suína é mais alto, a elevação inclusive é semanal e o preço pago ao produtor, Pulga acabou de destacar os números do CPEA, também mais elevados.
Vamos falar agora do Fórum Tecnológico da Soja, que passou por diversos estados brasileiros, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Você vai saber agora de mais um ponto de desenvolvimento que é importante para garantir melhores resultados e também a viabilidade da soja no campo. A reportagem é de Vinícius Souza. Cultivares de soja da Embrapa e o conceito Top 5000. Esse foi um dos temas abordados durante o 4º Fórum Tecnológico da Soja. E aqui do meu lado eu converso agora com um dos palestrantes que trouxe um rico conhecimento para o evento e falou justamente desse tema, não é? O que foi abordado durante a sua palestra? Conta pra gente. Muito bem. A primeira parte abordada na palestra foi o conceito Top 5000. Ele é um conceito, é uma régua do melhoramento hoje da Embrapa, onde as cultivares que são lançadas para o mercado, elas têm que obrigatoriamente ter um potencial de rendimento acima de 5.000 kg por hectare. Então essa é a primeira etapa onde a Embrapa se posiciona diferente no mercado com cultivares extremamente competitivos e produtivos. Por isso que é o conceito Top 5000. E a segunda parte que foi apresentada na mesma palestra foi as novas tecnologias que estão inseridas dentro dessas cultivares Top 5000. Basicamente a parte do conceito Shield, que é a resistência de ferrugem em algumas cultivares da Embrapa, e também o conceito Shield, onde a cultivares têm resistência genética e tolerância genética à percevejo. Então, nós abordamos já nessas apresentações como o agricultor pode e deve utilizar esses benefícios das tecnologias para ter maior sustentabilidade, alta produtividade e lucratividade. O grande mérito dessas tecnologias, tanto o Shield para ferrugem quanto o Block para percevejo, é que o produtor tenha maior lucratividade em sua propriedade. Agora a diferença entre alta tecnologia e alto investimento. Explica isso pra gente. Positivo. Nós temos muitos paradigmas na agricultura e alguns deles é que quanto mais eu invisto, maior vou ter, mais lucro eu vou ter, maior vai ser minha rentabilidade. E isso realmente é um paradigma criado. Hoje nós temos tecnologias que têm um acesso financeiro baixo, um baixo custo e que dão um alto retorno de produtividade. Então nós colocamos durante a apresentação essa diferenciação, aonde o agricultor ele até pode fazer um investimento necessário, não alto investimento. O investimento necessário, porque tudo que ele vai investir, ele está abaixo do clima e nós não temos controle do clima. Então, ele faz o ajuste do investimento que ele faz adequado, mas que utilize a alta tecnologia. E nem sempre a alta tecnologia ele precisa de alto investimento. Com exceção dos maquinários, a parte agrícola, a parte de manejo, muitas vezes é o menor investimento que ele faz e é onde tem o maior retorno de produtividade e, consequentemente, de lucratividade. Agora, como que o produtor pode usufruir da tecnologia Shield da melhor maneira? Positivo. Isso é o fundamental. Para que o produtor ganhe o benefício dessa tecnologia, ele tem que aprender a trabalhar com a tecnologia. Ele tem que entender a tecnologia, saber que a cultivar é resistente, está muito bem capacitado com essa tecnologia, de maneira que ele saiba o momento certo e quando só for necessário fazer a aplicação de fungicida. E para isso ele vai ter que utilizar ferramentas que estão disponíveis no mercado, como é o consórcio antiferrugem, que vai posicioná-lo da presença do patógeno e a partir disso sim, então ele começa a fazer a interferência associando práticas que existem no mercado com a tecnologia Shield para que realmente ele colha o máximo de lucratividade, que ele não tenha perda de produtividade causado pela ferrugem e consequentemente a grande lucratividade que é o grande benefício dessa tecnologia. Newton, agora eu te faço a mesma pergunta, só que relacionada à tecnologia Block. Explica pra gente isso. Como também que o produtor pode fazer o melhor uso dessa tecnologia. Muito bem. O Block ele vem para resolver um problema que está sendo criado na agricultura. Os inseticidas que estão sendo utilizados para manejo do percevejo, que é uma grande praga e uma praga direta, porque ataca a produção, ele ataca o grão, né? Um dano direto, realmente nós temos com dificuldade de controle. Tem se feito aplicações, tem repetidas aplicações e não se consegue baixar o nível de dano econômico. De maneira que o que sobra após uma aplicação com inseticida ainda são populações altas que acaba dando dano na lavoura e, consequentemente, reduzindo a produtividade do agricultor e, na consequência, a lucratividade. A tecnologia Block, ela vem trazendo em algumas cultivares da Embrapa já resistência ou tolerância genética, de maneira que o percevejo ele não tem palatabilidade para essa soja, ou seja, o percevejo não gosta dessa soja, então ele vai fazer um menor estrago. Consequentemente, associando
o que a cultivar tem na genética, mais o inseticida, aí sim eu consigo manter a população sob o controle do inseto e, consequentemente, não vou ter perda por percevejo na soja, eu gastei menos aplicações e menos investimento com inseticidas e, consequentemente, eu vou manter a produtividade do conceito Top 5000 e vou ter maior lucratividade. Tá certo, então, Milton, muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista vai ficar disponível lá no nosso portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Dólar tá quanto, Twitter? Por aqui o assunto segue sendo soja e agora soja nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de vendas e exportação, um relatório semanal que é divulgado semanalmente. Ele trouxe vendas bem baixas, mas de qualquer maneira, como o Departamento de Agricultura norte-americano, nesta última terça-feira, ele reduziu as estimativas de exportação na campanha 18-19, com isso os norte-americanos já teriam até batido na semana passada a sua meta, uma meta muito pequena, uma meta modesta por conta do conflito comercial com a China. A China comprou muito menos soja, concentrou suas compras no Brasil, e isso fez com que ficasse bem baixo a situação de vendas norte-americanas. Vamos ver então como é que está esse cenário. Estados Unidos então, portanto, bate essa meta pequena. Semanalmente, uma venda de 510.024 toneladas, a safra chega a 46.930.000 toneladas, a meta de 46.270.000 toneladas, você observa que já ficou para trás, então, a meta de exportação. Essas são as vendas. Aí você tem os embarques, aquilo que realmente foi vendido e deixou os Estados Unidos com os mais variados destinos. Esse relatório sai toda segunda-feira, normalmente depois às 17 horas aqui no horário de Brasília, portanto, depois que fecha o mercado lá na Bolsa de Chicago. Por falar em Chicago, vamos saber agora como é que vem os negócios com soja por lá, porque soja vinha ganhando. Há suporte porque há chuvas previstas nos Estados Unidos. As chuvas devem ser intensas até o final de junho e prejudicar ainda mais essa situação de cultivo da oleaginosa para os norte-americanos, o que para nós é muito bom. Vamos ver aqui então, soja hoje vai ganhando de 5 a 6 centes de dólar por bushel. A posição de julho é negociada a 8 dólares 83 centes mais 6. Agosto, 8 dólares 90 centes por bushel. Setembro, 8 dólares 97 centes mais 6. E a posição de novembro, 9 dólares 10 centes mais 6 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Um elemento importante para a formação de preço aqui no Brasil. O outro é o dólar, e o dólar comercial ele vem operando sobre as influências dos negócios ou conversas entre China e Estados Unidos. Só para atualizar o que vem acontecendo, a China e Estados Unidos continuam com o conflito em vigor. O Donald Trump disse que quer conversar com Xi Jinping, presidente da China, durante a reunião do G20 no Japão, e disse também, isso já no dia de hoje, através do Twitter, que espera um ótimo acordo para as duas partes e que a China quer fazer acordo com os Estados Unidos. O Donald Trump vai usando a mídia social tanto para atacar, quanto de vez em quando para assoprar. Vamos saber então como é que vem os negócios aqui com o dólar no Brasil. Dólar, neste momento, vai caindo cerca de 0,5%, 0,49% de queda, vem negociado a R$ 3,84, mais 9, vem também na esteira das negociações para a reforma da Previdência aqui no Brasil. Mas quem explica o posicionamento da moeda norte-americana e também como tem andado o mercado é o Walter Pulga, que está aqui comigo de novo. Pulga, 3,84, ontem o dólar operou a maior parte do dia em queda, acabou fechando com uma ligeira alta. Pulga, qual que é a expectativa para a moeda no dia de hoje? Olha, continua, Fabiano, uma expectativa ainda de que o dólar tende a uma baixa frente ao real, ou seja, uma valorização do real. E é o que ocorre agora, a queda é de quase 0,5% a R$ 3,84 mais 82. O que traz essa alta para o real, vamos dizer assim, essa queda do dólar, tendência de valorização do dinheiro brasileiro, da moeda brasileira, é que o parecer de reforma da Previdência, que será encaminhado agora para a votação, já prevê algumas mudanças, mantendo aí
aquela perspectiva, não tanto quanto os técnicos do Ministério da Economia queriam, de economizar 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mas de economizar pelo menos 900 bilhões de reais com a reforma que vai ser proposta. Por isso, há uma confiabilidade no mercado maior na economia brasileira, isso traz rapidamente uma reação e nós temos aí uma valorização do real. O responsável por encaminhar, o relator desse processo lá no Congresso Nacional, encaminhou com algumas mudanças, mas a reforma da Previdência continua ainda a trazer, no médio e longo prazo, economia, equalização melhor das contas do governo. Lógico, há também a perspectiva de que o Banco Central continue no mercado, vai oferecer hoje mais de 5 mil swaps cambiais tradicionais, que corresponde à venda futura de dólares no mercado. No total, o Banco Central tenta rolar no vencimento de julho, mais de 10 bilhões de dólares, e isso significa injeção de dinheiro no mercado para evitar uma alta mais acentuada. Está funcionando. Agora, a repercussão mesmo da reforma da Previdência ocorre hoje na Bolsa, quando falo de mercado de ações, porque o índice Bovespa avança, mas ele avança puxado, principalmente pela Petrobras e por outros papéis. Veja, nós temos alta nos papéis da Petrobras, nós temos alta nos papéis da Vale. A Vale é beneficiada por um aumento do minério de ferro no mercado internacional, notadamente lá na China, mas só não sobe mais a nossa Bolsa, Fabiano, porque a proposta que o Congresso vai votar aumenta a contribuição sobre lucro líquido dos bancos. E os papéis de bancos vêm em queda hoje. Agora há pouco nós tínhamos queda de entre 1% e 1,5% para as ações do Itaú, do Bradesco, queda também em papéis do Santander, porque a perspectiva de que haverá um aumento da alíquota de imposto sobre o lucro líquido traz aí um impedimento neste momento para que as ações dos bancos subam. Essa queda nos papéis dos bancos é que prejudica. O que ocorre é que agora há pouco nós tocávamos os 99 mil pontos, ultrapassávamos, mas há alguns minutos já voltamos à faixa de 98.950 pontos, ainda em alta. Índice Bovespa ainda sobe 0,64%, mas não conta com papéis de bancos por essa alta. Os papéis de bancos vêm em queda neste momento. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde. Por aqui a gente segue falando dos elementos que formam soja. Você viu ali soja, principalmente nesta última quarta-feira, ganhando bastante lá na Bolsa de Chicago, altas de 18 a 19 centes por bushel. A alta ontem chegou a estar em 23 centes, fechou ali na casa de 18 para 19, hoje vem ganhando de novo. O dólar comercial continua aqui no Brasil vindo ali naquela faixa de R$ 3,84 e os prêmios vão se mantendo. Com isso, há recuperação para os valores de negociação com soja em alguns dos portos brasileiros, além do mercado físico nacional. Veja só, nós temos aqui portos brasileiros, portos de Santos e Paranaguá. Santos trazendo R$ 82,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 81,50. Apuração da Granos Corretora, você acompanha aqui no Agricultura BR. Um grande abraço à turma da Granos, que nos fornece as informações aqui das negociações nos portos do país. E olha, eu vou trazer aqui uma informação importante. Você viu nesta semana que na última terça-feira, no começo da noite, tinha sido confirmada a aprovação da PLN 4/2019. Essa PLN proporcionou ao governo federal a fazer uma série de situações, ali é um recurso de 289 bilhões de reais, que proporcionou as bolsas que são fornecidas pelo governo, os trabalhos de assistência social, entre outras atividades. Entre essas atividades, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, os 10 bilhões que precisavam ali para ser colocado à disposição nos recursos. E foi confirmado pelo Ministério da Agricultura para esta próxima terça-feira, às 10h30 da manhã. E a transmissão, você já sabe, é aqui pelo Canal do Boi. O Canal do Boi tem esse compromisso com você, trazemos o Plano Agrícola Pecuário com a visão que traz para o produtor rural, principalmente o comprometimento com aquilo que é importante para o produtor e principalmente com isenção. O nosso compromisso
é com a produção rural brasileira, é com quem está no campo. Então, nesta próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, eu vou estar aqui com João Pedro Couto Dias, meus colegas em Brasília, em São Paulo, Walter Pulga Júnior, a equipe de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, trazendo todas as informações e principalmente os entendimentos de lideranças do agronegócio sobre o lançamento do Plano Safra. Então não perca, terça-feira, 10h30 da manhã, é claro que aqui pelo Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos falando a respeito do mercado de milho e eu convido você a participar do programa conosco. Participe do programa, mande uma mensagem, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. Vamos falar de tecnologia agora e pesquisa voltada para o desenvolvimento do milho de segunda safra ou milho safrinha. Você vai acompanhar agora o André Loureção, ele que é pesquisador da Fundação MS, que explica por que a escolha de material de qualidade garante um melhor resultado no campo. Bom, estamos aqui hoje na Fazenda Alegria, discutindo as questões importantes da cultura do milho safrinha. O milho safrinha é uma cultura com rentabilidade muito apertada, é uma cultura que a gente considera com um certo risco, onde você planta ela no final de janeiro, fevereiro, com chuva, depois começa a cair, tem geada, né? Tem intempéries climáticos, então a gente precisa saber escolher o material. A diferença entre a boa escolha e a pior escolha é em torno de 30 sacos por hectare. Você escolhendo bem o material, 30 sacos a mais. Escolhendo mal, 30 sacos a menos. Você precisa considerar sempre nisso ambiente, o quanto é que chove nessa sua área, tipo de solo, o seu investimento, quanto você vai investir nisso e quanto você quer de retorno. Pensar no parte de máquina, se você consegue plantar isso até final de fevereiro, ou se vai caminhar mais, né, plantando até março. Né? Entender esses parâmetros para daí você olhar os materiais no campo, né, que a Fundação MS apresenta, entender como eles estão no campo, olhar resultados e aí sim escolher o seu material, tá, dentro desses fatores que eu abordei aqui. Aqui no campo hoje nós discutimos aqui alguns materiais que às vezes vêm com uma genética, vêm com um marketing forte, mas quando você vai para o campo, o que ele mostra no campo não é o que a genética diz que esse material apresenta. Aqui nós temos um exemplo, tá, de um material que à vista à primeira vista ele não se comportou tão bem, ele não está muito adaptado a essa condição, né? Aqui teve uma alta adubação, plantio na época ideal, você vê que ele está com o sabugo exposto, né? Você vê que é um material, aqui você tem plantas dominadas, né? Várias plantas dominadas, então você enxerga aqui com esse material no campo, ao lado de outros materiais, que ele realmente sentiu esse efeito do ambiente. Tá? Teve um ano bastante nublado esse ano, pode ser que também interferiu, mas é um material que nitidamente, pela genética dele e pelo que ele se apresenta aqui, não vai responder às médias que a gente busca na cultura do milho safrinha. Ao contrário dele, nós temos um material aqui que se demonstra muito mais adaptado a essa condição. Então é apenas a escolha do material e o conhecimento como o maior insumo para você fazer a escolha do seu material e a melhor escolha. Então, aqui nós temos 69 materiais onde você pode fazer essa escolha e enxergar como ele está no campo. Se ele está bonito no campo, pode ser que ele produza bem lá na frente. Se ele estiver feio, é provável que ele não vá produzir tão bem, né? Então, a gente entender isso e aplicar o conhecimento nisso. Aqui é o material mais adaptado para essas características. Tá? Então, você englobando todos esses fatores que eu citei anteriormente, investindo em conhecimento, aprendendo sobre materiais, qual é o material de alto, qual é o material de médio, qual é o material de baixo investimento, é a ferramenta ideal, a forma correta de você posicionar os materiais para o milho safrinha, buscando mais rentabilidade e um pouco mais de segurança.
E o Agricultura BR segue trazendo aqui os destaques para o mercado do milho. E agora, no aspecto internacional. Hoje é quinta-feira e, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportação. No caso do milho dos Estados Unidos, houveram vendas de 168.500 toneladas, descontando já os cancelamentos. E olha, a questão do cancelamento aí, nessa semana, encerrada no último dia 6 de junho, foi fundamental, porque houve mais cancelamento do que confirmação. Então, os números ficaram realmente muito baixos, muito tímidos. 168.500 toneladas é bem baixo, não ajuda muito os norte-americanos chegarem à sua meta de exportação. E é o que você vai ver agora. Vamos trazer a venda da semana, o total comercializado na safra e a meta, que foi divulgada, atualizada nesta última terça-feira no relatório de oferta e demanda. Veja só conosco que nós trazemos aqui uma venda semanal de 168.500 toneladas. É a semana encerrada no último dia 6 de junho. A campanha norte-americana vem com 48.400.000 toneladas de venda, com uma meta de 55.880.000 toneladas. Está próximo, mas o ritmo de vendas dos Estados Unidos é mais baixo. Falo agora a respeito do mercado dos Estados Unidos. O que vem acontecendo por lá? Primeiro, há uma produção maior de etanol para os norte-americanos. E você sabe, etanol por lá é feito de milho. Isso tem ajudado bastante o mercado. Além disso, há uma percepção também de uma quantidade, uma quantidade de milho dentro dos Estados Unidos menor, e lá o cultivo do cereal não aconteceu dentro da janela ideal. Eles continuam plantando milho, mas já fugiu da janela. Com isso, tem dado suporte para os preços do cereal na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas, as 4 posições de mais curto prazo, é o que você acompanha comigo. Nós temos, mesmo com essa venda baixa, muito baixa de milho para os norte-americanos, nós temos milho em Chicago com bom movimento. Posição de julho vem ganhando 7 centes de dólar. Julho, 4 dólares 37 centes mais 6 o bushel. Setembro, 4 dólares 43 centes mais 4 por bushel. Dezembro, 4 dólares 52 centes por bushel. Temos aqui também a posição de março de 2020 a 4 dólares 50 centes mais 2 por bushel. Aí uma alta um pouco menor, 2 centes de dólar, mas mesmo com um dado que não é tão positivo, que essa venda pequena, mais cancelamento do que venda de milho nos Estados Unidos, essas duas situações dão suporte. Primeiro, a produção de etanol um pouco mais intensa e, principalmente, fortes dificuldades e uma previsão de chuva intensa até o final do mês de junho. Portanto, vai continuar muito difícil o cultivo tanto de soja quanto de milho por lá, e isso para nós, eu já disse, é ótimo. E por aqui o assunto agora é café. Vamos saber como é que vem a operação no mercado futuro para o Arábica e também para o café Robusta e como vem se comportando o mercado físico brasileiro. Eu começo o destaque trazendo a Bolsa de Nova York por aqui, a plataforma Ice Filters. É lá onde se negocia praticamente todo o café do mundo, a maior parte do café do mundo é negociado lá, o que significa que o café Arábica do Brasil, que é o maior produtor do mundo e maior exportador, é negociado lá. É por isso que nós trazemos esse posicionamento diariamente aqui no Agricultura BR e vai apresentando essa situação aqui. Essa perda, essa queda aqui, ela é relevante porque nós temos aqui uma variação negativa em centes de dólar, enquanto que o dólar aqui no Brasil cai. Então temos aí uma pressão forte no dia de hoje para os negócios com café Arábica negociado. Olha só, posição de julho vem a 97 centes mais 75 a libra-peso. Setembro, 1 dólar mais 15 por libra-peso. Dezembro, 1 dólar 3 centes mais 95 por libra-peso. E março de 2020, 1 dólar 7 centes mais 55 por libra-peso. São os negócios que temos agora no mercado futuro do café Arábica na Bolsa de Nova York. E o café Robusta? Vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa de Londres. É uma referência importante para as posições negociadas e o mercado aqui brasileiro com o Conilon. E vamos saber agora como é que Londres vem negociando, então, café Robusta. Nós temos aqui posições negociadas nesta quinta-feira com queda
para os negócios com café robusta, vai perdendo aí cerca de 0,61% até 0,79% do valor, vai devolvendo o que ganhou nesta última quarta-feira os negócios com café robusta na Bolsa Londrina. Posição de julho, $1.389 a tonelada. Setembro, $1.420 por tonelada, vem com queda. Novembro, $1.443 a tonelada. Janeiro de 2020, posição negociada a $1.465 por tonelada. São os negócios que temos neste momento com café robusta. Café arábica lá em Nova York cai, robusta em Londres cai também. É pressão nos valores aqui no Brasil. E olha, eu estou falando o tempo todo e convidando você, telespectador aqui do Canal do Boi, para estar conosco. Você está sempre convidado, mas para você estar conosco, especialmente nesta próxima terça-feira, a partir das 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Na próxima terça-feira, neste horário, nós teremos o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2019-2020. Esse plano, ele é um plano especial. Por quê? Primeiro que é o primeiro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo, ele é um marco porque ele começa a fazer uma transição na qual os recursos para a safra estavam muito concentrados em bancos públicos e começa a ter uma migração. E o mercado vai determinando isso para a iniciativa privada. Ele vai ter a presença tanto do presidente Jair Bolsonaro, que vai ser no Palácio do Planalto seu lançamento, e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. A transmissão do Canal do Boi, ela é diferente porque ela traz para você, nesse lançamento do Plano Agrícola, aquilo que fazemos sempre. Nosso compromisso é com você, é com o produtor rural, é para quem trabalha no campo, é para quem de alguma forma está em atuação para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Nós temos algo que é muito importante, que deveria ser muito comum, mas é o chamado isenção. A nossa isenção em relação ao que se tem de informação para o produtor rural é o nosso principal fundamento. E nós vamos estar com todas as nossas equipes espalhadas pelo país para trazer para você os melhores posicionamentos, as avaliações desse plano agrícola pecuário, além de acompanhar, claro, ao vivo o que vai estar acontecendo em Brasília. Então não perca, próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, transmissão aqui pelo Canal do Boi, do Plano Agrícola Pecuário. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer em destaque a indústria frigorífica brasileira volta a exportar carne para a China. A Agrifato já checava isso ontem junto à indústria e o Ministério da Agricultura confirmou na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouco eu trago essas e outras informações aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR agora fala um pouco sobre as culturas de inverno desenvolvidas lá no estado do Rio Grande do Sul. E olha, por tradição, quando falamos de inverno, é normal se lembrar do trigo. E é por isso que a gente traz essa reportagem que mostra como é que vem essa situação de desenvolvimento. É o que você acompanha agora. O plantio do trigo começou no mês passado com chuva, mas nas últimas 2 semanas foi possível dar continuidade aos trabalhos. Eu conversei com o extensionista da Emater, Gustavo Basso, e ele falou sobre a situação atual no campo. O plantio começou agora no dia 21 de maio, né? Nós tivemos nesse início alguns dias de tempo instável, com muita chuva, os produtores não conseguiram, estavam bem ansiosos, né? Iniciando o mês de junho, o tempo acabou firmando, os produtores estão conseguindo semear o trigo em condições de solo adequadas, e isso é importante para evitar doenças de raiz, doenças de solo no trigo e que vai influenciar na produtividade. A expectativa é que nós tenhamos uma área um pouco maior que o ano passado, 3.000 hectares mais que o ano passado, e com boas produtividades. A questão climática
Hoje nós não temos ainda uma previsão de frio intenso, nós temos uma previsão de umidade e isso pode influenciar e vai exigir do produtor atenção quanto aos manejos fitossanitários. Até o momento, 15% da área prevista já foi semeada. Está aí a Viviane Lara trazendo em destaque as informações sobre o trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. Chegou agora um momento que nós gostamos demais, porque é a participação do telespectador aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E agora trazemos o quadro Somos Todos Produtores, que sempre traz para você a participação dos telespectadores em alguma parte do país. E hoje nós temos participação, essa participação de telespectadores hoje é de Alberto Lopes, e olha o que o Alberto Lopes nos mandou aqui. Ele mandou aqui para nós 2 fotos lá de Tailândia, município de Tailândia, no estado do Pará. Eles estão terminando a safra de soja por lá. Lá o calendário é diferente, né? Isso é importante lembrar para quem está fora do país. No estado do Pará é diferente, então nesse momento lá, está chegando o momento lá de colheita, então temos lá Pará com soja, isso vai crescer cada vez mais, é uma nova fronteira agrícola brasileira e nós fazemos votos que os resultados, que a produtividade seja cada vez maior. Olha, faça como o telespectador do estado do Pará. Mande mensagem, mande foto, mande vídeo aqui para o Agricultura BR. O nosso número é o 67996562266. Estamos aguardando aí a sua participação aqui no Agricultura BR. Lembro você que terça-feira tem o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2019-2020. Esse lançamento deve trazer novidades, principalmente em relação a algumas linhas disponibilizadas para o produtor e tem uma grande expectativa em relação às taxas que serão praticadas durante esse próximo Plano Safra. Então você acompanha a partir das 10h30 da manhã, na próxima terça-feira, aqui pelo Canal do Boi. E a seguir falamos a respeito da retomada das exportações brasileiras de carne bovina para a China. A indústria já havia falado isso ontem e hoje o Ministério da Agricultura confirmou. Daqui a pouco eu trago essas e outras informações. Vamos saber um pouco agora da produção agrícola no norte do país. A repórter Rosa Cabral foi conhecer algumas áreas de produção e você vai ver agora os resultados e principalmente como que alguns estados brasileiros têm encontrado desenvolvimento, aí eu falo não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento econômico, social e principalmente humano por conta do agronegócio brasileiro. A reportagem é de Rosa Cabral. A exuberante natureza na Serra do Tepequém. Garimpeiro na Praça Centro Cívico de Boa Vista, símbolo de uma época do ouro descoberto na região. Estamos em Roraima, estado que tem mais de 1.900 quilômetros de fronteira com países sul-americanos. No Brasil, faz limite com o Amazonas ao sul e oeste, e a sudeste com o Pará. Acima da linha do Equador, é o único estado brasileiro não interligado ao Sistema Nacional de Energia e parte da eletricidade utilizada vem da Venezuela. Na administração do estado, um goiano e bem-humorado. Aqui e ali alguma brincadeira, como no registro dos bastidores da nossa filmagem. Porque ele também é diretor de cena, né? A gente é peão, mas tem que aprender a fazer tudo. Aquele eu ensino ele toda hora. Quer fazer imagem quando eu estiver andando com ela pra lá? Nós vamos fazer. Maravilha, estamos aqui nos bastidores da gravação agora. Pois bem, Antônio Denário é empresário rural. Está no primeiro mandato como governador do estado com pouco mais de 570 mil habitantes. Cheguei aqui em 1991, há 28 anos atrás. Não tinha nenhuma pretensão política. E hoje
o setor empresarial, setor agropecuário se reuniu e resolvemos lançar uma candidatura majoritária. A entrevista foi em uma das fazendas do criador próxima a Boa Vista. Dia nublado e com chuva. No roteiro, momento político, relacionamento com a Venezuela, agronegócio, inovações e desafios. Como é que foi começar no estado de Roraima, já com agricultura e pecuária? Sim, eu nasci na roça, sou filho da agricultura familiar. Nasci lá em Anápolis, em Goiás. E logo que cheguei aqui, comprei uma pequena propriedade. Inicialmente, só criando gado. E comecei a plantar soja em 2013. E comecei com 180 hectares, hoje eu estou plantando 1.160 hectares, além da criação de gado. Quando se fala em produção agrícola no estado, qual é o potencial em terras hoje agricultáveis e ainda a serem exploradas no estado? É exato, o estado de Roraima tem 22.500.000 hectares. E nós hoje, esse ano, nós já estamos plantando mais de 40.000 hectares de soja, mais de 15.000 hectares de milho, 10.000 hectares de arroz irrigado e também mais de 2.000 hectares de algodão. E nós temos um potencial muito grande para a produção e temos uma vantagem competitiva muito grande. Estamos localizados no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. E o nosso ciclo de chuva aqui é o inverso do centro-sul do Brasil, ou seja, plantamos na entre-safra do Brasil. Iniciei o plantio aqui agora no mês de maio, dia de chuva, dia de inverno, período de chuva, e com isso nós temos essa vantagem de plantar aqui no estado de Roraima na entre-safra do Brasil. O período de chuva é muito bem definido, começa agora final de abril, maio e se estende até o mês de setembro aproximadamente. E aqui no estado de Roraima nós temos também áreas de cerrado. Nós temos aqui 7.500.000 hectares de cerrado, além das áreas de floresta. Nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de hectares propício para agricultura e pecuária. Questão de preço, há uma competitividade interessante com relação a outras regiões do Brasil? Sim. Bom, eu também costumo falar, Roraima não é a última fronteira agrícola do Brasil, é a melhor fronteira agrícola do Brasil. E os preços das nossas terras aqui ainda estão muito baixos. Então é oportunidade também que existe para investidores vir para Roraima e num curto espaço de tempo duplicarem, triplicarem o seu patrimônio, porque a valorização é muito grande. E eu também, como governador do estado, sou empresário do setor agropecuário, sou agricultor, estamos fazendo tudo para acabar com os entraves que impediram o desenvolvimento do estado de Roraima. O fato do senhor vir da agricultura e da pecuária e administrar um estado com tamanha potência, ou melhor, potencial nesse segmento, o que facilita? Facilita porque os seus problemas do campo, seus problemas da cidade, sou ligado ao setor agropecuário e empresarial também. E o produtor rural e o empresário precisa que tenha um governo parceiro que vai ajudar nos momentos de dificuldade. E eu estou aqui hoje do lado de cada produtor, de cada empresário, ajudando ele a trabalhar, desenvolver, gerar emprego e também, é lógico, ter um retorno financeiro sobre o seu investimento. Logisticamente, Roraima se comporta dentro de um mapeamento que possa atrair esses investidores? Sim, uma situação muito importante é que agora nós estamos fazendo a regularização fundiária do estado. Eu assumi o governo há pouco mais de 4 meses e nós já transferimos 415 mil hectares da União para o estado de Roraima. Com isso, nós estamos inicializando agora o processo de regularização fundiária de todo o estado. Então, todos aqueles produtores e investidores que vier para Roraima já vai ter o seu título definitivo. E num prazo máximo de 6 meses, todas as glebas que ainda estão no nome da União serão transferidas para o estado de Roraima e a titulação vai ser feita pelo estado de Roraima, dando a segurança jurídica para os investidores que estão aqui em Roraima e para os novos investidores que estão vindo para cá. Na próxima reportagem, vamos conversar com investidores que estão de olho em Roraima. Esse grupo de agricultores veio do Paraná com intenções de investir na compra de terras. E ainda, a crise venezuelana, a piscicultura que se tornou referência em produção.
E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que o Brasil retomou, a indústria frigorífica operando no Brasil retomou as exportações de carne bovina para a China. A China volta a fazer aquisições de carne bovina aqui do Brasil. E olha, de acordo com quem está analisando o mercado de carne bovina, nesta quarta-feira mesmo já teve frigorífico pagando mais pela arroba do boi, houve melhora nas propostas de compra, é o que eu vou explicar daqui a pouco no Agricultura BR. Olha, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e essa é uma parceria que ela é importante em diversos setores da economia, principalmente no agronegócio, já que é exatamente o agronegócio brasileiro o maior elemento de exportação aqui do país. No último dia 3, nós tivemos uma situação rara. Qual que foi? Foi um caso atípico, incomum, por conta de uma fêmea bovina velha, né, idosa, que teve um caso atípico do chamado doença ou mal da vaca louca. Essa situação ela foi tratada com uma responsabilidade imensa pelo Ministério da Agricultura, que fez a seguinte situação: para preservar a relação comercial e mostrar, principalmente, a importância de como que o Brasil lida com qualquer risco que se tenha para os seus produtos e principalmente para os seus clientes, no caso a China, o Ministério da Agricultura suspendeu as exportações naquele momento para a carne bovina para os chineses, até se ter a verificação. E a verificação veio, e veio rápida. E a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, ela considerou essa atividade, esse trabalho feito aqui pelas autoridades brasileiras, capitaneadas pela ministra Tereza Cristina, tão boas, tão positivas, que automaticamente manteve o status brasileiro, que é de no caso de ter uma situação como essa, de vaca louca, de ser muito difícil, né? Um status sanitário muito positivo para o Brasil, que é de dificuldade, não tem como ter essa doença aqui no Brasil ou de se desenvolvê-la. Nesta última quarta-feira, a empresa Agrifato, ela já divulgava que, de acordo com algumas checagens feitas com a indústria frigorífica, com indústrias frigoríficas, não havia mais dificuldades em relação à China comprar carne bovina aqui do Brasil. E depois teve uma outra situação que a Agrifato conseguiu checar, que as propostas de preço para pagamento pela arroba do boi gordo aqui no Brasil já haviam melhorado ontem. Nesta última quarta-feira já eram melhores, o que é muito positivo. Na manhã desta quinta-feira, a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa confirmou que a China volta, ou o Brasil volta a exportar carne bovina para os chineses. Está restabelecida a relação comercial em relação à carne bovina. Você vai ver alguns detalhes agora com o repórter Saulo Lopes. Notícia boa aqui de Brasília. A China suspendeu o embargo de exportações à carne bovina. Vocês se lembram agora, no dia 3 de junho, foi descoberto um mal atípico de vaca louca em apenas um animal, uma vaca, em Mato Grosso. Ela foi abatida, foram feitos os exames e as autoridades brasileiras e chinesas verificaram, através das vísceras, que não havia problema de se espalhar pelo rebanho. Mas foram as autoridades sanitárias chinesas, as mais rigorosas, que deram um aval ao Ministério da Agricultura. Só no mês de maio, para se ter uma ideia, o Brasil faturou 573 milhões de dólares com exportações de carne bovina in natura para a China. Portanto, estão liberadas as esteiras dos frigoríficos brasileiros para exportação. De Brasília, Saulo Lopes. Tá, o Saulo Lopes, obrigado pela participação. Mas olha só, eu vou dizer o seguinte, falando de exportações brasileiras de carne bovina para a China. Ainda que essa situação demorasse por mais um tempo, o Brasil ia continuar embarcando, só que aí mandando carne para Hong Kong. Isso daí é uma questão até de uma certa obviedade, isso já aconteceu no passado. Hong Kong provavelmente aumentaria a importação de carne bovina aqui do Brasil, era essa a nossa expectativa, mas é muito melhor comprar direto.
Agora, nós vamos trazer uma entrevista muito importante, porque a Agrifato ontem checava essa situação da volta das relações comerciais entre China e Brasil em relação à carne bovina e mostrava uma situação mais importante ainda para o pecuarista. Nesta quarta-feira, a proposta de preços pela arroba do gado gordo já era melhor por conta desse fator China. E é por isso que nós vamos conversar agora com Gustavo Machado. Gustavo Machado é consultor da Agrifato. E, Gustavo, eu agradeço a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e eu quero saber qual que é o impacto que se tem dessa decisão, dessa retomada aí dessa relação de venda de carne bovina diretamente para a China. Boa tarde. Esse impacto agora dessa retomada das importações chinesas deve ocasionar uma pressão positiva, deve subir o valor das indicações do físico. O que acontece é que a China tem tido uma participação cada vez maior, né, no mercado nacional, nas compras de carne brasileira. Isso aconteceu em um momento quando a China está passando por um problema muito grave de peste suína africana lá, e que aumenta a sua demanda por proteínas animais, inclusive pela carne bovina. Nesse sentido, e a China, inclusive com essa disputa com os Estados Unidos, tem um interesse muito grande em retomar também as suas importações de carne bovina. E aí agora a expectativa é que tudo volte, se normalize de novo, como era no final de maio, antes desse caso, e que os frigoríficos retomem as suas compras, né? A liquidez tinha sido enxugada no mercado e os preços no físico eles reajam, e as indústrias precisando recompor as suas escalas voltem a comprar e as indicações no físico se recuperem e passem por uma correção positiva nesse período de final de safra de capim, quando era para as indicações, na verdade, passarem por um alívio, passarem por um ajuste negativo. Gustavo, e como é que estão as propostas agora? Vocês já falaram com a indústria frigorífica ontem, como é que estão as propostas de compra de arroba de gado gordo aqui no Brasil? Ontem a gente já teve uma informação de frigoríficos voltando a fazer propostas, voltando a procurar por volumes grandes, justamente com foco para a exportação. A China, nesse ano, ela vem com uma demanda muito aquecida. Na parcial desse ano, ela já está comprando 17% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, essa informação recente que chegou ontem para a gente, confirmada hoje pela ministra da Agricultura, muda todo esse cenário e deve balançar, mexer com os preços, né? Gustavo, para encerrar, como é que ficam a situação daquelas indústrias, aquelas plantas frigoríficas que na última viagem da ministra Tereza Cristina com a sua comitiva esteve na China e eles ficaram de avaliar para ampliar o número de plantas habilitadas para exportação para este país? A previsão é que isso regularize, que haja uma normalização. Como eu tinha comentado, então, a China tem um interesse muito grande de voltar às importações e o Brasil também. Há uma parceria muito, muito positiva para ambos os lados, né? Então, a China deve voltar a olhar para esses frigoríficos e deve tentar ampliar o número de plantas habilitadas. Então, deve voltar uma regularização, deve voltar aquele cenário que estava no final de maio. Lembrando que foi o Brasil quem suspendeu as exportações. Então, agora isso se regulariza, foi num tempo de 15 dias, né? Então, deve realmente se normalizar esse cenário dos frigoríficos que estavam em processo de poder exportar para a China, e isso em preço causando uma pressão aí mais altista, né? Uma correção das cotações. Tá certo, Gustavo Machado, obrigado pela participação, um grande abraço a você, a Lígia Pimentel também, da Agrifato,
A Grifato, nesta quarta-feira, já fazia essa checagem, já estava colocando que a relação de venda de carne bovina diretamente para a China já estava tudo resolvido e que, inclusive, a proposta em relação a preço, isso é muito importante para o pecuarista, proposta em relação a preço pago pela arroba no Brasil já melhorava nesta quarta-feira por conta dessa informação, confirmado pelo Ministério da Agricultura nesta quinta-feira. Então, quinta-feira está muito boa hoje por conta dessa notícia, dessa confirmação. Ficou entre o dia 3 de junho até esse último dia 12, ali suspenso, numa ação muito bem feita pelo Ministério da Agricultura, com a competência de toda a equipe também da pasta. Com essas informações, esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 17h20. E tem coisa boa pra caramba ali na edição das 17h20, na nossa terceira edição. Você vai ter um grande evento vindo aqui do interior do estado do Mato Grosso do Sul, um encontro importante de técnicos que vão discutir como fazer essa atuação junto nas propriedades rurais. Então eu aguardo você logo mais às 17h20. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.